campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, olá, irmãs, sejamos bem-vindos mais uma vez ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos propósitos, abençoe as nossas reflexões diárias. Um abraço fraterno a todos os nossos irmãos, companheiros de trabalho, irmãos que frequentam o nosso Grupo Espírita Francisco Xavier e a todos aqueles que nos acompanham aqui no nosso canal. Dando sequência às nossas reflexões, então, livro Justiça Divina, hoje capítulo de número 42, que tem como título Desligamento do Mal. Uma mensagem de Emmanuel, que tem como base uma reunião pública de 26 de junho de 1961, e fala a primeira parte, o capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. Nós vamos verificar aqui o que diz uma partezinha do capítulo. O capítulo é longo, capítulo maravilhoso, e eu separei aqui 2 parágrafos para nós entendermos o contexto e o texto de Emmanuel. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. A doutrina espírita, no que concerne às penas futuras, não está mais fundada sobre uma teoria pré-concebida do que em suas outras partes. Não é um sistema substituindo um outro sistema. Em todas as coisas, se apoia sobre as observações. E é isso que lhe dá autoridade. Ninguém, pois, imaginou que as almas, depois da morte, deveriam se encontrar em tal ou em tal situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vêm, hoje, nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrever sua posição, feliz ou infeliz, as suas impressões e a sua transformação com a morte do corpo. Em uma palavra, completar sobre esse ponto o ensinamento do Cristo. Não se trata aqui da relação de um único espírito, que poderia não ver as coisas senão sob o seu ponto de vista, sob um único aspecto, ou estar ainda dominado pelos preconceitos terrestres, nem de uma revelação feita a um único indivíduo, que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática, que se presta às ilusões, e no mais das vezes não é senão o reflexo de uma imaginação exaltada, mas trata-se de inumeráveis exemplos fornecidos por todas as categorias de espíritos, desde o alto até o mais baixo da escala, com a ajuda de inumeráveis intermediários, disseminados sobre todos os pontos do globo, de tal sorte que a revelação não é o privilégio de ninguém, que cada um também pode ver e observar, e que ninguém está obrigado a crer sob a fé de outrem. Palavras do nosso professor Rivail, que nos dá aqui um texto belíssimo para nós pensarmos, meus irmãos, como vai agora nos trazer Emmanuel no seu belíssimo texto, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Antes da reencarnação, no balanço das responsabilidades que lhe competem, a mente acordada perante a lei não se vê apenas defrontada pelos resultados das próprias culpas. Reconhece também o imperativo de libertar-se dos compromissos assumidos com os sindicatos das trevas. Para isso, partilha estudos e planos referentes à estrutura do novo corpo físico, que lhe servirá por degrau decisivo no reajuste e coopera quanto possível para que seja ele talhado a feição de câmara corretiva, na qual se regenere e ao mesmo tempo se isole das sugestões infelizes, capazes de lhe arruinarem os bons propósitos. Olha o que nos diz Emmanuel, que no nosso planejamento reencarnatório, muitas das vezes, quando
nos equivocamos muito no nosso passado, nós damos sugestões ou aceitamos as sugestões dos espíritos que são responsáveis também pelo planejamento da nossa reencarnação, em ouvi-los e em aceitar essas sugestões para que nós, de alguma forma, estejamos blindados aos mesmos equívocos na próxima reencarnação que virá. E Emmanuel segue. Patronos da guerra e da desordem, que esbulhavam a confiança do povo, escolhem o próprio encarceramento, na idiotia em que se façam despercebidos pelos antigos comparsas das orgias de sangue e loucura, por eles mesmos transformados em lobos inteligentes. Olha que interessante. Tribunos ardilosos da opressão e caluniadores empeçonhados pela malícia, pedem o martírio silencioso dos surdos mudos, em que se desliguem pouco a pouco dos especuladores do crime, a cujo magnetismo degradante se rendiam, inconscientes. Cantores e bailarinos de prol, humanizados a organizações corrompidas, suplicam em peços na garganta ou pernas cambaias, a fim de não mais caírem sob o fascínio dos empreiteiros da delinquência. Espiões que teceram intrigas de morte e artistas que envileceram as energias do amor imploram olhos cegos e estreiteza de raciocínio, receosos de voltar ao convívio dos malfeitores que um dia elegeram por associados e irmãos de luta mais íntima. Criaturas insensatas que não vacilavam em fazer a infelicidade dos outros solicitam nervos paralíticos ou troncos mutilados que os afastem dos quadrilheiros da sombra, com os quais cultivavam rebeldia e ingratidão. E homens e mulheres que se brutalizaram no vício rogam a frustração genésica e ainda o suplício da epiderme deformada ou purulenta, que provoque repugnância e consequente desinteresse dos vampiros, em cujos fluidos aviltados e vômitos repelentes se compraziam nos prazeres inferiores. Se alguma enfermidade te assinala a veste física, não percas a paciência e aguarda o futuro. E se trazes alguém contigo, portando essa ou aquela inibição, ajuda esse alguém a aceitar semelhante dificuldade como sendo a luz de uma bênção. Para todos nós, que temos errado infinitamente no caminho longo dos séculos, chega sempre um minuto em que suspiramos ansiosos pela mudança de vida, fatigados de nossas próprias obsessões. Que texto esclarecedor de Emmanuel, meus irmãos. E a doutrina espírita nos convida a pensar, a estudar, a refletir, como nos diz Allan Kardec, através das observações. Muitas vezes pré-julgamos a situação difícil de um irmão no corpo físico. Muitas vezes pré-julgamos as dificuldades íntimas de um amigo, de um familiar, ou das nossas próprias dificuldades, sem compreender e sem ampliar a nossa visão sobre o nosso passado. Do quanto nós já nos equivocamos em outras estradas, do quanto já fomos motivos de desvios nossos e de outros irmãos. Por isso, tenhamos serenidade, tenhamos paciência, como nos diz Emmanuel. Se somos hoje assolados, meus irmãos, por alguma dificuldade, por algum contratempo, tenhamos paciência e amor conosco mesmos, com os nossos próprios espíritos. Tenhamos esperança no futuro e a certeza
de que escolhemos o melhor caminho, de que estamos sob o olhar do Cristo e desses Espíritos que nos inspiram e sabem muito bem onde estamos e por que estamos. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.